Olá, amigos, bem-vindos ao canal da Cobra Coxa. Eu sou a Wanda Eu sou o Cosmo. e hoje nós vamos falar do 7º capítulo do livro Dogma e Ritual de Alta Magia de Eliphas Levi. Bem, 7, né? A letra Zain, a letra G, a espada flamejante, Netzah e Gladius. Perfeito. Só para começar assim falando do 7, porque ele já dá na lata assim, né, logo no início do capítulo, ele fala: o setenário é o número sagrado em todas as teogonias Perfeito. e em todos os símbolos, porque se compõe do ternário e do quaternário. Uhum. E o que é o ternário mais o quaternário, né? É simplesmente a racionalidade acima da matéria, dos 4 elementos. Então você tem a razão, né, liderando o corpo. Exatamente. Você vai ter nessa trindade, né, principal, que ela é o suprassumo, meu Deus, que palavra velha. É a característica superior, né, dessa luz divina que comanda e dirige, né, as forças do mundo material. Uhum. E como a gente vai ver, tem relação também com o 7º arcano do tarô, que é o carro. Com certeza, com certeza. E Mas vamos falar um pouquinho sobre Zain. Vamos lá. O Zain, né, é a 7ª letra do alfabeto hebraico, o Aleph Beit, e ele literalmente significa espada, né? Uhum. Mas ele tem esse significado de espada, né, e é com uma certa associação de movimento, né, com uma certa associação de poder, com luta, né, como você conquistar o seu lugar, né? Você ter o poder, né, de controlar, de comandar, de brigar pelo seu espaço e de conquistar as coisas. E ele também tem uma questão com o espírito, né, que a gente vai ver também, né, daqui a pouquinho, ele como o número 7, né, é o cenário, como a gente viu no capítulo anterior, né, com essa adicionado mais um, que é essa força divina, né, essa força de movimento, além ele de se 3 torna o mais 7. 4, pode ser o 6 mais 1 também. Exatamente. Então, né, essa força que preenche através do 1. Né, o 1 preenche o cenário e ele se torna o 7. Não é à toa que você vê aquela imagenzinha, sempre tem no hexagrama, você vai ver alguma coisinha no meio, né? Mais ou menos esse conceito. E é curioso porque o Vav e o Zain, eles têm... Tzinho. É... Então, lembra que o 6 é o canudo, o canal? Isso. O 7 é o que tá dentro. É o que vai preencher esse canal. Também. E... Opa! Pegando pulo, né? O Vav e o Zain, eles têm uma relação interessante porque tem duas características, né, na Cabala, no conhecimento judaico, que é Yashar e Roser, né? O Yashar é a luz que vem de cima, que ela vem, é uma potência, é uma força, como a gente viu, né, do Vav, que ele conecta os céus à terra e permite que essa luz criadora flua de cima para baixo. No Zain, né, ele tem uma característica, isso é uma característica de algumas letras do hebraico, que ele pode ser coroado, né? Essa coroa, né, esse poder, ele também está relacionado com essa característica de Roser, né, do Zain, que é a luz que reflete, né, a luz que você devolvendo a luz. E se a gente for comparar, né, tipo, quando você, no 6, você permite, né, que essa luz entre e suba refletindo, e quando chega, né, na coroa, no alto, ela se expande para todos os lados, né, ela se torna como se fosse aquela fonte de Keter, né, que também é a coroa, né, ela causa uma espécie de supraconsciência. Então você tem essa relação, né, dessa coroa. E tem um cabalista, né, desses estudiosos da tradição oral, que se chama Baal Shem Tov,
que ele diz uma frase que é engraçada, né? Tipo, se você for ver do ponto de vista cultural, meio sem colocar a linguagem mística por trás da coisa, porque ela soa muito machista. Porque ele diz, né, que uma mulher de valor é a coroa de seu marido. Aí fica meio tipo, nossa, né, que coisa machista, antiquada. Só que se a gente lembrar, né, que a mulher de valor, a mulher cabalista, a mulher perfeita, né, é aquela que pisa a cabeça da serpente, né, que tem o poder e o controle sobre essas forças materiais, né, que ela resiste à luz astral, né, e tem essa associação com a água, com a passividade, com ser preenchida, né, essa questão da receptividade. Nossa, a questão muda toda, né? Porque através dela, né, dessa coroa, né, dessa mulher, ela faz o marido chegar à coroa, né? Então é como se fosse esse conceito passivo permite que o corpo, né, a essência, você consiga se reconectar à essência e daí surge a coroa. Se você não se entrega, você nunca vai ter o poder de Deus. Porque você não vai ter, né, essa questão de receber, aquela brincadeira que a gente já fez. Como é que você pode encher um copo que está cheio? Primeiro você precisa esvaziar. Né? Você precisa se pôr fora da luz astral para se tornar receptivo. Né? E tem uma brincadeira, né, uma questãozinha que o 7, né, com esse significado todo que a gente fez com o 7, né, com o espírito, com essas forças, né, que descem e sobem, eles também vão ter uma relação com a Merkava, que é o trono de Deus. É o trono no qual Deus senta, né, e movem os anjos, ele sobe e desce através dos céus. Né? E é a figura do carro. Perfeito. Da mesma forma como é a visão de Ezequiel. E aqui eu deixo... É o primeiro livro de Ezequiel, tá? Você pode ler com essa questão cabalística, com essa questão de misticismo, com a mente mais aberta, e você vai notar umas coisas bem interessantes. Primeiro que ele começa, né, falando que... deixa eu ver se eu me lembro direitinho. Ele começa ele fala que é o 3º ano no 4º mês. Você tem o 3, né, mais o 4. Que ele fala que é o 5º dia. Só que é engraçado que depois ele repete que é o 5º dia do 5º ano do rei tal lá que está preso. E se você for fazer o cálculo, né, 5 vezes 5 dá 25 e 2 mais 5 dá 7. Ok. Então já tem umas coisinhas interessantes, né? Porque ele não vai jogar número aleatório. Não. Isso sempre tem alguma referenciazinha. E o primeiro capítulo já é a visão do querubim, né? A visão de Ezequiel, né? A primeira vez que ele vê a criatura. E, cara, repara na descrição que ele vai dar. Porque ele vai dar, né, a descrição... Outra questão numérica que também é super interessante é que cada criatura, na visão de Ezequiel, ele vai ter 4 rostos e 4 asas. Ou seja, são criaturas, né, que cada uma vai ter 4 rostos e 4 asas. Se você fazer 4 vezes 4 dá 16. 1 mais 6 igual a 7. Né? E é curioso também, se você for parar para fazer as análises, né, lembra muito a visão de um círculo mágico. Porque você vai ter uma criatura tecnicamente à frente, uma criatura atrás, uma criatura à direita, uma criatura à esquerda. E aí ele dá a referência, né, dos 4 elementos, do jeito que a gente vê através oh meu Deus, da esfinge, né? Que ele vai ter, né, a face que chega, né, tá com o rosto de um homem. A da direita vai ter da direita vai ter o rosto de leão. A da esquerda vai ter o rosto de um touro. E a outra vai ter o rosto de águia. E se você for fazer o comparativo, né, parece muito que elas estão dispostas aos 4
os 4 ventos, ou as 4 posições cardeais. E a descrição que ele dá é como se eles fossem torres que protegem o trono. E parece muito a visualização que você faz de um círculo mágico com os guardiões, com os anjos, com as criaturas, com as potências, né? Com os vigias. É muito interessante. Então, Sim. além disso tudo... E por que eu estou trazendo isso tudo? Porque a 7ª carta do tarô é a carruagem, né? Que é essa força de movimento. E entrando um pouquinho já no capítulo, né? É porque ele traz isso aqui no capítulo. Sim, do tarô, né? O número 7 representa o poder mágico em toda a sua força. É o espírito protegido por todas as potências elementares, é a alma servida pela natureza. É o Sancto Regnum de que falam as clavículas de Salomão. É o que é representado no tarô por um guerreiro coroado trazendo um triângulo na sua couraça e de pé em cima de um cubo, a qual estão atrelados 2 esfinges, uma branca e uma preta, que puxam em sentido contrário e voltam a cabeça, olhando uma a outra. É o guerreiro, e este guerreiro está armado de uma espada flamejante, e tem na outra mão um cetro rematado por um triângulo e uma bola. Não sei se dá pra ver. E antes de entrar na espada, né, vamos falar de Nexar. Porque esse capítulo tem umas coisinhas interessantes e tal, e a gente pode discutir bastante. Eu acho que assim, já que a gente falou do tarô, eu gostaria de falar um pouquinho sobre a carta do tarô, né? Porque o carro, ele... Aí é outra coisa que às vezes é um pouco confundida. Ou não que é confundida, mas que é uma interpretação que às vezes as pessoas levam muito no literal, que é um carro, assim. Então, às vezes você vê carta de tarô que é uma bicicleta, é um cavalo, é um carro, entendeu? É um carro, literalmente. Mas assim, não que essas representações sejam ruins. Só que na carta do carro tradicional... Elas são mais artísticas, né? A gente pode dizer assim, eles têm uma liberdade artística, mas eles acabam fugindo um pouquinho do significado místico. Licença poética, mas como a gente está falando do significado místico aqui, a gente vê, primeiro, o herói que sai da sua cidade, né, em direção à aventura, e você vê que o carro dele é um cubo. A pedra cúbica. Ele não está em movimento de verdade. Embora existam rodas, que significa, por exemplo, que o tempo está rodando. Então, na verdade, ele está parado, mas o tempo, as energias estão girando em volta dele. Exatamente. Ele está apoiado sobre as 2 esfinges, que a gente vai ver exatamente isso, né? Assim como o centauro, por exemplo, a representação da inteligência acima do corpo animal. Perfeito. E ele está sob o céu de estrelas, um véu de estrelas, né? Então, uma interpretação que eu gosto muito, por exemplo, da carta do tarô, só para dar um exemplo, seria a gestação. Também. Por quê? E então, nisso ele se liga à carta da Imperatriz. Perfeito, eu acho que funciona. Porque você tem o herói sendo formado e gerado da carne, ele está saindo da carne, ele está virando um ser, e as 2 pernas da mulher, né? O corpo, o útero, e onde ele está protegido. E nessa proteção ele está sendo gerado, e dessa geração ele vai surgir e nascer mais à frente, né? No carro ele é a primeira vez que ele é um ser independente. Tanto que às vezes eu particularmente chamo a carta 7 da carta do ego. Perfeito.
Porque assim, é onde você forma a personalidade da coisa, né? Onde Ótimo. você tá além de apenas aquele acento de onde você surgiu. Então, bem, é isso. Não sei se eu Não, tem muito para faz falar. muito Tem sentido, muito porque, para por falar da carta exemplo, entrada. Nixá é a primeira Sefira abaixo de Tiferet. Uhum. Então tem uma separaçãozinha, né, que tipo, as Sefiras de Tiferet para cima, elas têm uma ligação maior com o divino. Enquanto as Sefiru, né, de baixo de Tiferet, elas têm uma ligação maior com o mundo material, com o homem, Uhum. né, o ser humano. E é interessante a gente ver também que da forma que o carro, né, ele é dirigido pelo herói, mas ele também é um herói vitorioso, Uhum. né? Por isso ele tem o poder da espada flamejante. E a espada também é a vontade dele sendo feita, né? Exatamente. A vontade é o poder de dirigir, é o poder de conquistar, é o poder de direcionar, principalmente essas duas forças. Porque, como você disse, a gente também pode ver as esfinges e a roda como ele está no controle do fluxo energético, Sim. né, dessas duas correntes que são representadas pelas duas esfinges. Perfeito. Perfeito. Aquelas duas correntes. Agora eu não lembro mais qual foi o capítulo. Da mola, que vai e volta. Isso. Um puxa, e vai andando e vai fazendo uma espiral que sobe. Exatamente. Sempre evoluindo. Essa força de movimento, né? Uhum. E ele, como ele está controlando, né? Como ele direciona, ele está como o regente dessas forças, ele tem o poder e a força do herói. Ele se torna vitorioso, né? Como Nixá, porque Nixá, um dos significados dele é vitória, né? Tem essa questão da força, né? De conduzir o poder, né? De ter a espada, comandar, ir lá e lutar para conquistar o que você precisa. Uhum. Sim, o cetro dele, não é à toa que ele fala que é um círculo com um triângulo em cima, né? É exatamente, é que nem o cetro do imperador, com a cruz, só que é com triângulo. Então o triângulo ele vai dizer assim, é o divino acima do reino. Perfeito, perfeito. Né? E aproveitando, né, porque a gente falou de Nixá, Nixá ele vai ter esse significado de vitória. Só que Nixá ele tem umas questõezinhas, né, umas ambiguidades que são muito interessantes, porque não tem ao certo, os estudiosos vão chegar, né, a certas discussões de qual é o significado real, porque ele pode ter, além do significado de vitória, né, que a gente conhece normalmente, ele também vai ter o significado de eternidade, de resistência e de conquista. E o que seriam, né, tipo, essa questão da vitória, essa questão da força, né, dessa conquista e essa resistência? É a vitória sobre os nossos medos, sobre os nossos vícios, sobre as nossas fraquezas, né? E assim como a gente também precisa ter resistência, né, para continuar se mantendo no equilíbrio, porque como a gente viu, só existe equilíbrio e não equilíbrio. A partir do momento que você perdeu o equilíbrio, você é um desequilibrado. Então não tem como fugir dessa questão, né? Então você precisa ser muito resiliente para sempre estar preocupado, se olhando, percebendo as suas questões. E tem uma questão, como você falou, né, do ego muito profundo no set, porque o Nexali também significa eternidade. Mas você vê até na cruz cabalística da Golden Dawn, você tem o Olam, você vai ter Olam em várias outras questões, você no final da prece judaica você tem, né, o Baruch Shem Kevod Malkut Ole Olam Vaed. E Olam ele também significa para sempre. Então você tem eterno e para sempre. Só que olha só que engraçado. O Olam ele tem uma questão de para sempre, mas ele também tem um significado de escondido, de reservado,
de oculto, enquanto Nexá, né, ele vai ter um significado de eterno, mas ele também tem esse significado de esplendor, de brilho, né, de mostrar para os outros. E Nexá, dessa forma, ela tem uma associação muito forte com confiança. Então é a certeza da vitória, é aquela você está tomado pelo divino, você está entusiasmado, enteos, né? Você está tomado por aquela força e você se sente a pessoa mais poderosa do mundo. Porém, Nexá, ela está, né, como a gente pode ver, ela está na base do pilar da misericórdia. Ela não está no meio, ou seja, ela não está centrada. E qual é o perigo disso? Ela ainda é uma força enganosa, digamos assim, uma força dúbia. Assim, a fé, esta aspiração ao infinito, esta nobre confiança em si mesmo, sustentada pela crença em todas as virtudes, a fé que nas naturezas débeis pode degenerar-se em orgulho, era representada pelo Sol. E aí ele fala das outras, né? A gente volta nisso aí, porque vai ser interessante comentar sobre todos esses. Mas, e como Nexá, né, como o carro que é coroado pelo poder da espada flamejante, e como Zain, né, vai ser a espada. E a gente tem que lembrar também que a espada, né, que eles comentam, como ele comenta do Gladius, embora o Gladius no latim romano, né, ele signifique espada, qualquer tipo de espada, né, não só aquela espada romana clássica que a gente tem na cabeça, ela tem 2 gumes, né? Então, se você abusa dessa força, né, se você é tomado por essa confiança cega e não tem essa resistência, esse controle de manter o poder, a gente tem que lembrar que a espada que serve para conquistar a vitória, ela também é a espada que serve para punir, né? E é curioso, né, a gente voltar nessa questão do Sete, dessa questão da punição, até da mulher cabalística, porque na Cabala você tem, discutivelmente, mas você tem tecnicamente 2 caminhos, né? Falar logo do outro caminho, do caminho que a gente já viu, né, que é o caminho da serpente, que é o caminho de baixo para cima. Por isso, né, a mulher cabalista pisa na serpente, né, na cabeça da serpente. Ela tem o controle e o poder de usar essa força à sua vontade, né? Ela tem o domínio sobre os seus pés. Ela passeia na serpente. Ela usa a serpente para quando ela quer. Quando ela não quer, ela pisa e a serpente não comanda ela. Ela não tá, né, enrolada pela serpente. É a Ladune. E você vai ter... Perdão. E você vai ter, né, o outro caminho que a gente pode ver como o caminho do raio da criação, que também é o caminho da espada, e é o caminho da espada flamejante, né? Tanto que eu não imprimi nenhuma imagem para vocês, mas a espada flamejante, ela seria algo como se fosse uma Kris ou uma Flamberg, que é aquela espada que tem a lâmina ondulada assim, né? Que é como se fosse, né, o caminho das sefiras, né? Fazendo linhas retas. Gente, eu sou a única que acha essa espada meio breguinha. Eu acho ela bonita. Acho ela meio brega. Eu não sei se eu tenho associações ruins. Maneira. Chata. E é interessante, né, que é o chamado do raio da criação. Né? Então essa força, né, que quando coroada, né, quando ela sobe a árvore da vida, né, ou quando Deus cria, emana, ele faz esse raio. E é interessante notar também que esses 2 caminhos, eles estão associados, né, não vou usar tipo as vias da mão, mas eles estão associados aos pilares, né? O pilar da misericórdia,
Normalmente ele está associado ao caminho da serpente, porque ele é um caminho mais místico, mais introspectivo, ele tem muito a ver com meditação, com reflexão, né, com essa questão do doar, de estar aberto, de sair do corpo, de ver o corpo como se fosse um obstáculo, alguma coisa assim. E o caminho do raio, né, da espada flamejante, ele tem um caminho mais a ver com o pilar da severidade, que tem um pouquinho mais a ver com a ciência, né, com o trabalho ativo. Então, com a questão da arte mágica, de você fazer as coisas, de você se ater às regras, à lei, né, porque também é um caminho que segue mais ou menos uma linha da Torá, não do tarô, tá, gente? Do Torá, da lei divina. E você tem tecnicamente essas duas associações, que são curiosas e interessantes. Além do que, né, a espada por si só, como a gente já falou, ela vai ter essa referência, né, com a força, né, com essa virtude. Porque para você merecer usar uma espada, você precisa ser uma pessoa virtuosa. Sim. Né? Você precisa ter adquirido um poder, um domínio, né, para você ter a sua espada. E na magia, né, ela o que é esse poder, né? É o controle da vontade. Porque a espada, né, é um símbolo de autoridade, né? É um símbolo de força. E ela só é usada com sabedoria. Porque, digamos assim, se a gente vive num mundo onde todo mundo tem uma espada, se você puxou a tua espada é pra usar. Eu acho que é tipo assim, se você vai usar uma espada, cuidado, porque mexer com armas é perigoso. Ou você usa pra atacar ou você usa pra defender. Você não usa pra ficar brincando você pra lá e pra frente. você pode fazer um estrago. Uhum. Um estrago irreparável. Até porque, né, a espada que a gente tá falando, além de tudo, ela é uma espada flamejante. Ela é uma espada de fogo vivo, né? Porque é a vontade, como a gente falou, que está sendo regida por uma força superior. Então é o poder de direcionar, né, de comandar essas forças elementais. É a espada do rei. Através da vontade. É A espada do rei. Né, Excalibur. Uhum. Porque ela é a espada animada pelo Espírito de Deus. Perfeito. Então ela é guiada por essa força divina, né? Aproveitando, né, falando dessa espada animada, do 3 e do 4, uma coisa que é interessante, né? Tipo, a gente não vai reparar muito não, fiz meio para vocês só terem uma ideia. A gente vai ter, né, aquela brincadeira sempre do eixo. Você vai ter, né, os 4 elementos, né, do mundo. Você vai ter a força que sobe, a força que desce. E juntando tudo, você tem o 7º ponto, que é o ponto do eixo, né, o ponto de equilíbrio. Que é esse ponto onde o espírito habita e anima, né, essa força. Que faz ela girar, né, se movimentar sem perder o equilíbrio, né, independente da posição, independente de como ela se mova. O 7 é o centro. E você vai perceber, né, que tipo, fazendo, né, ligando essa imagem por linha reta, por retas, você vai ter, né, uma base quadrangular e em todo ponto você vai ter um triângulo, né? Você sempre vai ter o ternário, né, regendo o quaternário. Legal. Então é bem interessante essa questão do 7, dessas forças. Mas aí voltando, né, nessa questão da confiança, do orgulho, né, porque o número 7 ele vai ter a ver com as virtudes e com os defeitos. E é interessante notar que, por exemplo, o Netzah, né, a sexta Sefira, ela vai regir todos os 7 dos arcanos menores. E eu separei o da Diane Fortune aqui, o significado dos 7, porque eu acho o significado dos 7 dela curioso, né?
Porque se a gente está falando de vitória, a gente está falando de conquista, de poder, disso, daquilo ou outro, né? Como se a pessoa fosse fantástica, né? Ela atingiu a supraconsciência e ela está conectada com Deus, ela está coroada, ela está usando a espada, ela está toda poderosa. Mas o 7, né? Nos 7 arcanos menores, né? O 7 de paus ele vai ter o significado de valor, né? De ser valoroso, né? De ter virtude. O 7 de copas ele vai ter o significado de sucesso ilusório. O Crowley mostra bem a opinião dele sobre a carta 7 de copas, né? Deboche. Debauchery. Debauchery é o quê? Deboche é... É tipo um excesso luxurioso, vicioso, que não dá valor às coisas, assim, sabe? Tipo, excessivo. Perfeito. Funciona também. Guloso, tudo muito. O sucesso ilusório. Aí o 7 de espadas significa esforço instável. Futilidade para o Crowley. E o 7 de ouros, sucesso incompleto. Então, assim, curioso, né, que tipo... Failure. Curioso, né, que tipo, essa questão do 7 com a vitória, né, ele tem essa questão com o ego, e as cartas têm meio que uma ligação meio, né, negativa, digamos assim. Tem que avisar, né? Porque é ilusório. Porque você ainda não está equilibrado. Você está num dos pilares. E é uma das questões que alguns magistas falam, né? Que se você está seguindo um método cabalístico, ou se você está seguindo alguma tradição, não é bom você sair da tradição em determinados graus. Porque você não está equilibrado. Né? Então, como você está... imerso, né, nessa luz, nessa questão toda, e como você está ainda começando a subir, essa primeira luz ela te cega. Outro lugar, produção de coach. De novo, desculpa, coach. É porque... Vocês que têm que cuidar da sua profissão, fala sério. Porque você vê uma questão, você se acha super poderoso e acha que aquilo ali vai funcionar para todo mundo. E você não consegue nem perceber que essa solução que você achou agora, ela funciona agora. E aí amanhã ela já não funciona. Aí nasce aquela arrogância que eu acho que é a coisa que eu mais detesto. Que é aquela mania da pessoa querer controlar o outro. E eu detesto porque eu tenho muito isso, sabe? Eu puxei isso da minha mãe e é muito forte no meu sangue. Tipo, a vontade de controlar o outro é intensa. Tipo assim, eu preciso dar um palpite. Meu Deus, eu não consigo ficar assim, dar um palpitezinho. Mas essa é uma questão legal do que você trouxe, né? Porque agora a gente pode entrar nas virtudes e a gente volta, né? Porque parece que ele sempre tá dizendo a mesma porcaria o tempo todo e só tá jogando papo fora. Porque, cara, se você se conhece, você presta atenção nos seus defeitos, né? E você começa a resistir a eles. E o engraçado é que quando você começa a prestar atenção nos seus defeitos, parece que eles ficam mais fortes. Com certeza. Só que eles não ficam mais fortes. Você só tá prestando atenção. Esse é o grande dilema, essa é a grande brincadeira. Tipo, você não tá ficando mais sensível, você não tá ficando com mais raiva, você não tá ficando mais apaixonado, você só tá prestando atenção nele. Você sempre teve isso, você só não sabia porque você não tava prestando atenção. E engraçado, porque agora, como você tá tentando melhorar, isso importa. E dói, e se torna mais visível, e ele parece bem maior do que ele é, na verdade. Só que é uma força que é engraçado. A gente não pode também demonizar ela. Não. Porque é uma força muito importante para você conquistar as coisas. Assim, tipo, essa confiança que vem com esse 7, assim, de você ir lá e fazer a sua vontade acontecer, sabe? Tipo, seja numa magia, seja num projeto, em qualquer coisa que você vai fazer na sua vida, você ter aquela confiança de batom vermelho, sabe? Tipo assim, eu vou conquistar, eu vou arrasar, é muito importante.
Só que é muito perigosa. É uma arma. Olha, eu não sei qual é a sensação do batom vermelho, porque eu nunca usei o batom vermelho, mas eu imagino como pode ser, né? Uhum. Mas eu acho que o significado legal que a gente pode passar nesse quesito é a questão da prudência, porque se você for reparar, por que os sábios viram e falam, né? Tipo, esse poder não é meu, né? Esse poder foi me dado e por isso eu consigo fazer essas coisas. Uhum. Porque você consegue contrabalancear essa força. Então, tipo, eu sou poderoso. Não, peraí, eu não sou poderoso. É porque estou alinhado, eu estou no meu centro, eu estou alinhado com a vontade divina e a vontade divina age por mim e isso me torna poderoso. Porque quando você tira Deus da equação, você cai. Cai. Porque quem está sustentando esse poder é essa força divina. E quando você fala que essa força divina sou eu, você corre um riscozinho aí de trocar as bolas e... Porque é você. Mas não é você. Mas não é você. Esse é o ponto. Então você sempre tem que agir com respeito, Uhum. né? Saber, por isso que Nexá está no pilar, na base do pilar da misericórdia. Porque é uma força, é um poder, mas é um poder emprestado. É um poder que vem da misericórdia divina. Né? Não acha que esse poder é teu para fazer o que você quer, do jeito que você quer, que não é bem assim. Então, toma cuidado. A gente sai achando que é rei da natureza, que pode tudo, a gente é perigoso. E aí ele fala, né, justamente das virtudes e dos vícios. Uhum. Que a espada flamejante é o signo da vitória sobre os vícios, né? E aí ele já falou do sol, né? Que é o orgulho, que vem com essa fé. E, nossa, isso você vê muito em pessoas religiosas, caem muito nessa armadilha. Porque você acredita muito nas virtudes, você é apaixonado pelas virtudes, você acredita na palavra do Senhor, você acredita na bondade do que você está fazendo. E isso é danado para fazer você, assim, cair no orgulho. Achar que você sabe melhor da vida dos outros. Uhum. Querer controlar a vida dos outros. Aí, em vez de você só pregar a sua fé, não, você quer dominar. Uhum. Não, e tem aquela questão também de, por exemplo, você começa a confundir as coisas, porque a lei, né, tecnicamente falando, é o equilíbrio. Então, assim, tipo, eu tenho que ser grato, eu tenho que ter humildade, mas isso não significa que eu tenha que ser miserável. Uhum. Né? Tipo, eu não posso, tipo, ficar sofrendo angústias e mais angústias e ser grato por isso. Uhum. Né? O próprio Levi fala, se eu não me engano, acho que o Papi também comenta sobre isso, né? Tipo, Eu acho que... dor, ela existe para te mostrar que tem algo errado. Uhum. Né? E através da dor você vira e fala, opa, pera, o que está acontecendo aqui? Né? E é essa a beleza de Tiferet, porque a severidade ela vem para retificar, né? Para consertar aquilo que está indo para o outro lado. Então, se algo está te causando dor, é porque tem alguma coisa de errado que você precisa parar, observar e corrigir na sua vida. O problema é que o 7 às vezes é prazeroso pra caramba. Mas claro que é. Tudo que pode te desequilibrar, né, costuma ser... Basta ver, né, vamos seguir com os comparativos, porque ele vai falar, né, tipo, a fé porque na naturezas fracas pode degenerar em orgulho. Cara, orgulho é bom pra caramba.
Pô, eu sou orgulhoso pra cacete. Eu fiz um negócio, tá dando certo, caramba, olha só que legal. Mas é uma coisa, isso é uma força que também não adianta você ser. Ah, então a força, essa força pode me deixar orgulhoso? Então eu não vou assumir essa força. Eu vou ser uma pessoa pacífica. Eu vou ser uma pessoa que não vai entrar em conflitos, eu não vou fazer nada, eu vou ter uma voz bem quietinha e ficar quieto no meu canto, meditando e ninguém precisa saber de mim e pronto. Você continua sendo orgulhoso. Eu acho que assim, você ter essa força de independência, de ação no mundo, de se criar e de saber quem você é, de ter a sua voz, eu acho que é quase uma responsabilidade. É o domínio da espada. A espada serve pra isso. A coisa é você saber onde tá o seu limite, porque você tem que capinar a sua área, entendeu? O perigo é quando você quer dominar os outros. Mas tudo bem. Que é muito comum, né? Mas também faz parte dos ciclos, né? As guerras são isso, né? Um povo querendo sobreviver e essa guerra, né? Quase... Bem, a guerra gera os países. Mas como você disse, né? Deixa eu voltar rapidinho pro orgulho, porque eu achei essa questão muito legal. Que, por exemplo, você falou, uma pessoa que é orgulhosa de conseguir tudo o que quer, né? Mas essa pessoa é muito combativa, essa pessoa é muito arrogante, essa pessoa é abjeta, não sei o que, ppp. Então eu não gosto desse tipo de pessoa, não. E vou me tornar uma pessoa da paz, uma pessoa super tranquila, eu não entro em discussão, eu não brigo, eu deixo as coisas rolarem, não sei o que lá, e eu sou super orgulhoso disso. Você continua não estando no equilíbrio, meu amor. Você só foi pro outro lado. Você continua sendo jogado de um lado pro outro através do orgulho. É a brincadeira que eu falei da humildade. Tem gente que, tipo, é rico e o cara, tipo, pega táxi, o cara viaja, o cara passa do teu lado, você nem sabe que ele é rico. Isso é uma humildade de verdade. Ele vai lá, ajuda quem tá precisando, ele vai lá e faz as coisas que tá precisando. Ele não é o cara que tá ostentando. Em comparação, humildade não é você ser a pessoa que não tem nada, né? E ficar pagando de humilde. Nossa, olha só, eu não tenho nada. Não, eu não posso ter essa coisa aí porque essa coisa tira as pessoas do eixo. Nossa, uma coisa que acontece muito, que é triste, às vezes quando a pessoa vem de uma origem humilde, consegue conquistar a riqueza e acaba, assim, tendo péssimas relações, assim, porque se torna muito orgulhoso daquilo que conquistou. Então acha que sabe a verdade. Então muitas vezes se torna um pai tirânico, tem problemas com isso, é uma coisa que acontece. É aquela brincadeira que a gente tava fazendo com o coach, né? De tipo, deu certo pra mim, não dá certo pra você porque você é um incapaz. Porque você não consegue acordar 6 horas da manhã, 5 horas da manhã, porque tem uma coisa que é chamada Clube dos 5, né? Que é a galera que acorda 5 horas da manhã pra ter um dia produtivo. E, tipo, se você acordar cedo de manhã, se você fazer isso, fazer aquilo ou outro, você vai ter sucesso. Gente, quanta gente não acorda até antes pra estar cedo no trabalho, porque o trânsito demora horrores, a pessoa dá tudo de si no trabalho, no emprego, faz aquilo outro, e não tem uma chance. Então, assim, se é uma coisa que funciona pra fulano, ele funciona pra fulano. E aí o 7 te salva, porque se você tem uma personalidade própria, você não cai na lábia e no papo dos outros. Você porque, não se importa, no entendeu? Você 6, usa o que né? você quer, você faz o que você quer, porque você tem uma personalidade própria. Como a gente viu lá no 6, né? Que ele fala que você, né? Uma força, né? Uma virtude. Você é uma potência, né? Que faz aquilo que você quer. Você, como que ele disse? Você confia... tá aqui no outro capítulo, deixa eu ver rapidinho, que essa frase é muito boa. Aqui. Você pode cortar isso depois.
Não vou tirar isso, não. Para, intermissão. Vou pegar um chá, você pode fazer xixi. Aqui, olha só. Tá, não, volta. Ele achou. Volta. Que ele fala, né? Para isolar-se da luz astral, não basta rodear-se de pano de lã. É preciso ainda, e principalmente, ter imposto uma quietação absoluta ao seu espírito e ao seu coração, ter saído do domínio das paixões e estar seguro na perseverança dos atos espontâneos de uma vontade inflexível. Espontâneo, se vocês forem ver no dicionário, ele tem justamente esse significado, tá? Que é uma força que age por si e sobre si, sem influência de outras forças, né? Do meio que você tá, da família, da pessoa que você sai, dos seus amigos. E diga-se de passagem, né? Muita coisa errada acontece quando você vai na cabeça dos seus amigos, né? Com certeza. É tipo assim, cara, você tem que ser sua própria pessoa. Você tem que ser senhor do seu destino. Senhor do seu destino, é aquela coisa muito importante. E o 7, ele expressa isso e ele é tipo assim, um dos números mais poderosos. Porque ele completa o 6. Exatamente. Ele é o que faz o 6 acontecer no mundo, sabe? Ele é o que vai realmente manifestar essas coisas tão etéreas, essas coisas tão abstratas. Vai ser como você se porta, como você pensa, como você age, as coisas bobas até, como você se veste. Como você fala, como você senta, como você respira. Tudo isso afeta, tudo isso muda conforme você muda. Agora, o 7, a gente está falando dessa questão de conquista, né? De chegar, de parar, de fazer, de seguir a sua própria cabeça, de ser aquilo que você quer ser. Agora, você só consegue isso, né? Quando você se conhece. Porque eu, mais uma vez, digo que não é uma questão de você pode ser aquilo que você quiser. Também a sua maquiagem não te define. É o oposto. Você só pode ser aquilo que você é. E quando você compreende o seu lugar no mundo, né? Como os telemitas, o Crowley vai dizer, né? A sua verdadeira vontade. Eu conheço-te a ti mesmo. Né? Quando você conhece o que os platônicos, né? Os pitagóricos chamavam, né? Ai, meu Deus, esqueci o nome. Mas é como se fosse, tipo, a sua causa primeira, né? A sua razão principal de existir, aonde você vai... Verdadeira vontade. Não é bem isso, mas é como se fosse... Você tivesse um lugar no mundo, né? Só que parece que não tem livre-arbítrio quando você fala assim, né? O seu lugar no mundo. Só que é meio que o oposto. Porque é um, digamos assim, tipo, é uma coisa que não acho que seja, tipo, pré-escolhida pra ninguém, mas, tipo, é um lugar que você tá tão bem e você faz aquilo com tanto amor, com tanta graça, que mesmo nos momentos difíceis, porque eles vão acontecer, né? Não significa que a sua vida vai ser perfeita, você vai estar, tipo, pô, beleza, ok. Não, eu tô no meu lugar, eu tô em harmonia com o que eu quero pra mim, o meu destino. Mesmo que isso signifique, cara, que tipo, pô, eu quero melhorar isso, tipo, eu quero conquistar coisas, não significa que não tem isso. E ó, eu vou além. Mas, poxa, você tá confortável na sua própria pele, eu acho que isso é uma coisa que, assim... Ó, eu vou um pouquinho além, porque eu já passei por isso com alguns amigos, e eu me surpreendi com a resposta das outras pessoas. Porque eu tinha tenho, né, um amigo, graças a Deus ele ainda tá vivo, que ele virava e falava, cara, não, eu pretendo continuar trabalhando aqui, eu pretendo continuar fazendo a mesma coisa que eu faço, eu quero pagar minhas contas, me reunir com os meus amigos, eu tenho a minha mulher, eu não vou ter filhos, então eu não me preocupo com isso. Eu quero sempre conseguir pagar minhas contas, reunir meus amigos no final de semana e ter um momento com eles.
Cara, Ele não tava querendo, tipo, carro, ele não tava querendo um super emprego, ele não tava querendo um monte de coisa. Mas não, o pior não é isso. É tipo, o que fundiu um pouquinho minha cabeça e fez eu parar e olhar para aquela situação com outros olhos é que, tipo, a galera em volta ficou meio revoltada. Porque, tipo assim, como assim você não quer ter um emprego melhor? Você não quer ganhar mais dinheiro? Você não quer fazer isso? Você não quer fazer aquilo? Você não quer fazer aquilo outro? pô, E, não, tipo, às vezes o cara tá bem ali. ele tá no centro dele. Enquanto ele tiver no centro dele, cara, ele não precisa de mais nada. Ele tem tudo que ele quer. Uhum. Ele tá pleno, ele tá satisfeito. Gente, sabe como é difícil você estar satisfeito? Nossa, eu ia falar que assim, eu acho que isso é uma coisa. Eu vi até uns vídeos recentemente sobre isso, sobre a experiência da mulher com isso, né? Uhum. E a relação que a gente tem com a beleza, com o mercado que é feito pra gente, né? Que é cruel, né? Que é muito cruel e que é muito difícil você superar isso, mas é uma coisa que eu acho que é um dos dons que, se você souber da maturidade, que eu acho que se você puder agarrar ele, poxa, é um dos melhores coisas de você envelhecer, é você, tipo, começar a cagar, entendeu? Pra essas modas e coisas, não sei o quê. E acaba que a impressão que eu tenho é que você fica muito mais satisfeito com seu estilo, com sua forma de se expressar, assim, tipo. Eu acho que é isso, você se relaciona de uma forma mais saudável, né? Mas aí você pode usar aquilo pra se expressar, em vez daquilo usar você pra você gastar dinheiro, entendeu? Uhum. É. Não, vamos só continuar, senão a gente não vai acabar o vídeo. Era pra ser um vídeo curto, tá, gente? É verdade, porque esse capítulo é pequeno. Aí ele vai comentar, né, que o sol, né, tem a fé e o orgulho, a esperança é inimiga da avareza, né, que vai ser caracterizada pela lua, a caridade oposta pela luxúria, por Vênus, e eu vou fazer só um adendozinho, engraçado que ele fala caridade oposta à luxúria, né, e a gente pensa em luxúria de Vênus como algo sexual, né, e a gente consegue ver como ele consegue mexer nas palavras, né? Porque luxúria, né? Ela vem de luxo. Ou luxo vem de luxúria, não tô certo de qual é a raiz, né, da palavra. Então é aquela coisa de você querer mais do que você tem, sabe? Não é bem nem questão de você crescer. Você tá Aquela mais questão preocupado em aparecer e apavoar do que ajudar as pessoas à sua volta. Aquela questão do que mais criar ou um mundo menos melhor. não é nem do hedonismo, é o hedonismo, aquela questão do tipo, eu quero só prazeres, só prazeres, só prazeres, sabe? Tipo, cara, beleza, mas você tá consciente de que tem coisas à sua volta, existem pessoas à sua volta? Porque às vezes você tá tirando o seu luxo, né? Esse seu hedonismo, esse seu prazer das pessoas que estão à sua volta, né? E às vezes retribuir isso também gera prazer, né? E aí ele vai ter, né? E ele comenta, né, sobre Vênus, né, que é a brilhante estrela da manhã e da tarde. E é porque tem, eu esqueci o nome das duas estrelas, meu Deus. Mas você tem Ésforos e Esóforos, sei lá. Você tem duas estrelas, né, que são dois momentos que Vênus aparece no céu, que uma é que é a estrela da manhã, né, que é a estrela que aparece no horizonte quando o dia está amanhecendo, e Vênus aparece em outro momento também como a estrela vespertina, né, que quando o sol está se pondo, ela também surge no horizonte. Então é essa brincadeira que ele faz, né, com a caridade e a luxúria. Aí você vai ter, né, a força superior à cólera por Marte, né? O poder de agir, é aquela questão que você falou, né? Do poder de agir, de conquistar o seu lugar, e o contra o poder de só Raiva ficar destrutiva. falando blá 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 e jogando raiva para todo lado porque você é um injustiçado e você tem direito a tudo. A prudência oposta à preguiça, né? Por Mercúrio.
E é interessante, Nossa, né, eu essa sempre brincadeira. falo, cara, Deus odeia preguiça, porque sempre que você tem um negócio assim, que, tipo, sabe assim, Você esse não pode negócio tá ver. num lugar que vai cair, esse Você copo, deixa o copo na quina. ele vai cair, mas eu tô com preguiça. Aí, com certeza, o gato vai derrubar o copo. Entendeu? Sempre. É batata. Se você pensa assim, cara, eu devia fazer isso, faz, porque É melhor senão fazer. vai dar merda. É prudência, né? Prudência. E é engraçado, né, que ele faz o comparativo de preguiça com o Mercúrio, né? E o Mercúrio, ele tem essa brincadeira de ser o mensageiro, de ser veloz, de pegar e fazer as coisas, né? De movimento, de pá, pum, pá, pum. E o oposto dele é justamente a preguiça, né? É tipo, daqui a pouco eu faço. Perde o tempo. A temperança, oposta à gula, por Saturno. É claro, a temperança, né? É para você, quando você. A gula é aquela coisa, você consome tanto que você perde o prazer da coisa. Uhum. A coisa não se torna mais prazerosa, se torna uma coisa ruim, que faz mal, entendeu? Então, você aprender a apreciar as coisas boas faz parte do E aprendizado, né? o exemplo que ele dá, né? Porque ele usa Saturno, e ele fala, né? Aquele quem você deve dar a pedra, né? Para aplacar a fúria. Então é aquela questão. Você é movido, né? Pela sua gula, ou você usa, né? Essas coisas para você conquistar e você sabe acalmar elas aos poucos. Porque existe uma questão de tipo, eu quero aquele carro novo. Cara, mas você ainda nem pagou o carro antigo? É. Sabe? Tipo, eu preciso ter esse celular de última geração. Mas poxa, O seu seu tá celular é perfeito. novinho. Não, seu celular é novo, você comprou ano passado. Uhum. Sabe? Mas gula não é comida? Não. Não, gula é qualquer coisa. Gula é esse desejo desenfreado, né? Que às vezes toma conta da nossa vida e a gente não percebe, né? E a gula, ela pode ir, né, de encontro a outras características, outras questões, porque, por exemplo, você pode ter gula por dinheiro, você pode ter gula por prazer, você pode até ter gula por algo benéfico. Ou gula por coisa ruim também, viu? Gula por sentir tristeza, gula por se sentir mal, de tortura. Esses sentimentos ruins, eles também são uma indulgência, assim, também. Viciam, viciantes, né? É uma droga, né? Pegajosa. E ele fala, E justiça? né? Enfim, justiça oposta à inveja. Né? E isso é uma questão também bem interessante, porque a gente não consegue ver, às vezes, a justiça do outro, né? A pessoa conquista alguma coisa e a gente... Não é nem inveja de uma questão de, tipo, nossa, eu queria ter aquilo. É mais de uma questão do, tipo, nossa, fulano não merece isso. E, tipo, isso é uma inveja. Né? Você não consegue ver a justiça do tipo, cara, ele conseguiu aquilo ali, mas eu não consigo. Então não será que é você que tá no lugar errado? Talvez você, tipo, em outro lugar, alguém ia ver, né, as tuas qualidades. E naquele lugar é aquilo ali que se recebe. Então, em vez de você querer receber a justiça num lugar que é injusto, digamos assim, né, você querer desejar ser uma pessoa ruim, por que você não busca um lugar onde as pessoas vão admirar as tuas habilidades, as tuas qualidades, e você vai ter uma justiça verdadeira, digamos assim, né? E é engraçado ser em Júpiter, porque eu sempre considerei assim, Júpiter uma força muito importante na criação de civilizações. Com certeza, né? Ele a era ele de é o ouro. pai, ele é o pai, né? Então ele é muito importante esse sentido de justiça, porque você permite que todo mundo tenha a sua vez. Então, para uma civilização coesa, se a inveja tomar conta, um sai pegando as coisas do outro e não tem ordem. Então, assim, é uma força estabilizante necessária para que exista ordem. Todas essas
são não é forças à toa, necessárias para que exista a ordem. não é à toa Todos que nós o... somos responsáveis por manter a nossa sociedade coesa, mantendo essas forças em xeque. Essa questão da justiça, né, equilibrada, né, contra a inveja, é curioso porque a gente vê que é Júpiter, né, é Zeus que dá a pedra a Saturno, ao Titã, porque as forças titânicas, né, eram justamente isso, essas forças indomáveis da natureza que você não podia fazer nada. Então você só sofria através das forças da natureza. E a civilização é ruim, tá, mas era muito pior antes. E depois que, né, os deuses, né, Zeus, essas forças, eles dominam e conquistam, né, eles dão a criação do homem e daí surge a Era de Ouro, né, que é o ápice, né, o apogeu da civilização. Aí ele vai dar outras referências, né? Aí ele vai dar muitas referências, assim, ao longo desse capítulo. Tanto aqui quanto no final. Eu falei que eu ia fazer uma coisa no capítulo passado. E aproveitando o número 7, né? Falando dessas forças e tudo mais. Não sei se está aparecendo perfeitamente aí. Tá. Mas a gente comentou, né? Que tipo, porque na Cabala você vai ter os 3 centros. E na yoga, né, nessa tradição oriental, você vai ter os 7 chakras, em alguns lugares você vai ter os 8 centros, e aí vem aquela questão que eu comentei, né, tipo, cara, isso tudo é uma coisa só vai variar de acordo com a referência, digamos assim. Porque a gente está falando de forças abstratas, né? A gente está falando de conceitos que vão variar de acordo com o compreendimento. Espectros também, né? Tudo... Exatamente. A gente está falando de cor também. A gente vai falar de cor, né? Das 7 cores do arco-íris. Então, você pode confundir ou mudar dependendo de como você está enxergando aquela situação. Então, você teria, por exemplo, indo do maior para o menor, né? Você teria, tipo, as 10 não, os 8, né, centros energéticos que vão estar dispostos, né, ao longo da coluna. E da onde vem os 7 chakras? Isso eu tô falando da minha opinião, tá, gente? É uma observação minha, tá? E eu tô tirando isso aqui da referência Vozes na minha cabeça. E da onde vem os 7 chakras? Eles vão vir das vesículas, das interseções, da onde esses círculos se encontram, né? Então aqui você vai ter 1, aqui você vai ter 2, aqui você vai ter 3, aqui você vai ter 4, aqui você vai ter 5, aqui você vai ter 6 e aqui você vai ter 7. E da onde vem essa questão da Cabala, né? Ele vai separar em alguns pontos principais que ele julga interessante na árvore da vida, né? Você vai ter lá no topo da cabeça, você vai ter a Sefira oculta, né, que fica mais ou menos na garganta, você vai ter, né, o coração / plexo solar, e você vai ter a parte básica da coluna, né, onde fica o cóccix, o início da coluna, e de baixo para cima, onde pode ser relacionado também aos, mais ou menos ali, tipo a região do períneo até a região genital, porque vai depender mais ou menos da ordem que se segue. E aí você tem, né, essa estrutura de cores, essa estrutura de energias, né, que fluem através da coluna. E elas sempre vão, se você for ver, né, se você for pegar, se você for desenhar, não importa como você faz, você consegue expandir isso para inúmeras e inúmeras emanações. Né? Você vai pegar, vai botar isso tudo dentro de um círculo só, dentro de 3, dentro de círculo, dentro de 5, de 7, porque isso tudo vai sempre emanando, né? Ele vai sempre crescendo e gerando mais coisa. E é assim que ele chama aquele respiro, né? Aquela força que está sempre, aquela
aura, né? Aquela questão que está sempre em movimento no corpo humano, que está sempre em volta de você, e tudo que você faz, fala e pensa está impresso nesse lugar. Ele fala dos fluxos, né, das previsões, né, que é possível prever os destinos dos povos e do mundo. Uhum. Né, É porque quem já leu, já assistiu Fundação, tipo psicohistória. É porque a astrologia judiciária que ele fala, é como se fosse a astrologia das nações. Uhum. Então você sempre vai ter uma questão cíclica, né? E, olhando para a história, você percebe isso, né? Toda nação ela tem um início, um auge e um fim. Né? Uhum. Da mesma forma que ele vai falar da cabalística, né? Que essas influências elas vão ter de acordo com certos momentos da vida, né? Como a esfinge pergunta, né? O que tem 4 patas de manhã, 2 de tarde e 3 de noite, né? Que é a resposta ao ser humano, né? Que caminha nos quatro membros durante a infância, anda nas 2 pernas durante a tarde e com auxílio de uma bengala no final. Bem, ele fala do querubim, né, ou touro simbólico de Moisés, que tem à mão uma espada flamejante, é uma esfinge que tem o corpo de touro e a cabeça humana. É a antiga esfinge assíria, na qual o combate a vitória de Mitra. Tal esfinge armada representa a lei do mistério que vela a porta da iniciação para afastar os profanos. Aí é mais uma alfinetada pro Voltaire. O querubim de Moisés representa também o grande mistério mágico, cujo setenário expressa todos os elementos. Então é aquela coisa, né, da esfinge, as 4 patas e a cabeça humana. Perfeito. A cabeça pensante. Agora, esse parágrafo, eu não entendi bulho desse Ararita. I don't get. Vamos simplificar um pouquinho? Porque se você for procurar Ararita na internet, né, ele vai ser um notaricon, que é você vai pegar, né, a letra de cada palavra, vai juntar e formar uma palavra, né, que deixa eu ver se eu não gravei de cabeça não, tá, gente? Eu anotei aqui rapidinho. Aqui. Não. Aqui, achei. Um é o seu início, uma é a sua individualidade e uma é a sua permutação. E isso é uma visão moderna, tá? Porque se a gente for pegar o que ele está falando aqui, ele está basicamente falando, né, nesse parágrafo inteiro. Que você quer ler para depois explicar? Deixa eu ler. Aí, né, esse verbum inenarrabile dos sábios da escola de Alexandria, essa palavra que os cabalistas hebreus escreviam Yod-He-Vov-He e traduziam por Ararita, exprimia também a triplicidade do princípio secundário, o dualismo dos meios e a unidade, tanto do princípio primeiro como do fim. Depois que a aliança do ternário com o quaternário numa palavra composta de 4 letras, que formam 7 por meio de uma tríplice e dupla repetição. Esta palavra se pronuncia Ararita. Pô, fala sério, né? Não entendi nada. Vamos lá. E se eu botar aqui, será que as pessoas... Deixa eu botar o meu. Não, eu não dei mole, eu não imprimi grande para vocês verem Ararita. Mas se vocês pesquisarem rapidinho, a Ararita, né, ele vai ser formado por 3 Alephs, 2 Hashs, 1 Yod e 1 Tal. Então, ele está falando da triplicidade do princípio secundário, né? O princípio secundário aí que a gente vai ver no terceiro triângulo, no segundo triângulo, aquela coisa toda, são a criação dos elementos, a criação da força, do mundo. Por isso você tem 4 Alephs, né? Que é a manifestação do poder ativo nos 3 mundos. Tá. Entendeu?
Se lembra que Aleph, ele é o mago e ele representa, a letra Aleph é formada de 4 iodes, que são o fogo divino, né? Esse poder de movimento, esse poder de vida, esse poder de ação nos 4 elementos. Uhum. E ele faz isso nos 3 mundos. Ele faz isso nos 3 mundos. Ok. Né? Aí você vai ter a dupla, né? Que ele vai falar que o dualismo dos meios são 2 hashes, porque são as únicas 2 letras que se repetem 2 vezes. O hash, ele vai ter um significado que a gente vai ver lá mais pra frente, mas aqui ele está basicamente dizendo cabeça. Então são as 2 formas de pensamento, são essas 2 energias, né? Atrativa, magnética, são as 2 cabeças da esfinge. Né? Essa questão 2 lados de toda a história. Exatamente. Né? E tanto que hash ele vai ter essa associação com fala e pensamento, né? Então tecnicamente poderiam ser vistos como 2 meios de falar e 2 meios de pensar. E você vai ter um iode e um tal. O iode ele vai ter essa característica de que todas as letras do alfabeto hebreu, né, judaico, ele é formado do iode, então o iode tecnicamente é o princípio, né? E o tal é literalmente a última letra, né? Ele tem outros significadinhos que a gente vai ver quando chegar lá no tal, mas aqui ele é basicamente a última letra. E, né, ele faz uma brincadeira, né, que ele, tipo, essa palavra, né, através da repetição do 3 e do 2, ou seja, né, do domínio das 4 forças nos 3 mundos, através dessas 2 potências, né, atrativa e magnética, essa questão da severidade e da misericórdia, e o princípio alfa e ômega. O princípio e o fim, eles formam uma palavra de 4 letras. Se você excluir toda a repetição, acho que fica arit. Se você for voltar e tentar traduzir isso de alguma forma, você vai ver que ele está falando de tarô. Porque é um A, um R, um Yod e um T. Ele está falando que essa questão toda, que você vai ver mais lá para frente, quando a gente chegar em capítulos futuros, que tudo que ele resume esse livro inteiro é sobre o tarô, a Torá, e que os 2 são a mesma coisa. Então esse conhecimento divino, né, esse poder de conquistar essas virtudes, né, de você controlar e repelir através da espada esses demônios, esses vícios, né, de você controlar as virtudes e afastar os vícios através de uma força, você consegue fazer isso através do tarô. Então parece super complicado, né? Parece uma super questão, mas ele está explicando da potência, né, dessas 4 forças elementares nos 3 mundos da Cabala. Ele está falando dessas 2 forças que regem, né, o poder de misericórdia, de conservação, de atração, o poder da severidade, de destruição e de direção de forças, e une isso tudo com o princípio primeiro e o fim. O primeiro e o fim. Caraca. Então ele junta isso tudo numa questão, numa palavra que forma um hieroglifo. Assim como a esfinge forma o mesmo hieroglifo quando ela está com a espada flamejante na mão. Porque é a cabeça do homem controlando os elementos, né, é a razão sobre a matéria, que porta a espada flamejante, que é a vontade direcionada no sentido da criação divina. Top. Maneiro, adorei, né? Muito legal. Parece confuso, assim, mas tipo... Tá, não, mas eu acho que eu consegui entender. Mas é o básico. E vocês entenderam? Deixa no comentário. Mas tipo, é por isso que eu volto a falar. Parece engraçado, mas ele tá falando a mesma coisa todos os capítulos de forma diferente. E vão ter significados diferentes, mas é a mesma brincadeira que a gente ficar falando todo capítulo que Deus é um. E tudo é um e tudo é Deus. Só que, falando assim,
você consegue imaginar, mas você não consegue entender até você entender. E aí depois ele só vai dar mais questões sobre a virtude do 7, né? Aí ele fala uma parte interessante, né? Que os 7 planetas não são outra coisa, realmente, senão símbolos hieroglíficos dos vínculos de nossas afeições. Perfeito. Então, assim, esses planetas, esses animais, essas cores, essas pedras, todas essas associações, na verdade, estão falando sobre essas forças que nos regem e que nós precisamos controlar para conseguir manifestar o poder de Deus dentro do mundo. Aqui eu vou lançar uma brincadeirinha curiosa. Que é a sua verdadeira vontade. E meio maldosa, de certo sentido. Porque aqui ele comenta, né? O céu espiritual nunca mudou. E a astrologia ficou mais invariável que a astronomia. Então, assim, quando você vai fazer um trabalho mágico, você presta atenção em quando a lua tá, em que signo você tá, que hora você tá fazendo. Mas se a resposta for sim, né? Mas se o céu astrológico, né? O céu mágico, o céu divino nunca mudou, como é que você faz isso? Se corrige para o céu da época que ele está falando? Não sei. Pensa aí, galera. Entendeu? Da mesma forma, tipo, eu acho uma questão interessante, né? E aí cada um vai pensar e ver o que quiser, que ele fala, né, dos animais, né? Que você vai ter os animais mágicos, né? São entre os pássaros, correspondente ao mundo divino. E é interessante, como a gente já comentou, né, que os animais que voam, né, têm essa relação com o ar, com o éter, com os mensageiros divinos. Uhum. A gente vai ter, né, os peixes que correspondem ao mundo espiritual, né, as águas, né, com essa questão do mundo astral, né, do subconsciente, né, das águas. E você vai ter, né, os quadrúpedes correspondentes ao mundo natural, né, ao mundo material. Ou seja, tudo aquilo que tem 4 patas, né, estão referentes aí ao mundo material, digamos assim, ao mundo tocável, se é que a gente pode falar dessa forma. E uma coisa assim, essas também são as ferramentas usadas para você construir um rito mágico. São essas associações que você vai juntando vários elementos, coisas, né? Lembrando que sempre que quando ele fala esses animais, ou ele fala de o fel, o fígado, partes desses animais, não necessariamente ele está falando de animais, tá? Não sei. A gente não sabe do que ele está falando. A gente não sabe o significado real. Então, assim... Não sei. Vai que é. Não sei. Não vou tecer comentários a isso. Mas você eu vou comentar... esses signos para você fazer a sua vontade se manifestar. Mas eu vou comentar só numa questãozinha aí, que a gente fala de 3 mundos, disso, blá, 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 aquilo, outro. Você vai ter associação, né, ao mundo divino, aos pássaros, ao ar. Você vai ter relação ao mundo espiritual, aquático, à água. Você vai ter relação com o mundo material, físico, a terra. E o fogo a gente já viu que é uma propriedade divina, né? Ele desce, ele é a luz que alimenta o ser humano. E se a gente for fazer, né, uma característica, uma convenção, uma analogia, a gente pode dizer, né, que para se usar esses 3 tipos de animais, né, você tem que estar com a sua cabeça no lugar, porque a cabeça, o intelecto, a racionalidade, ela tem muito a ver com o ar, né, com o raciocínio. A emoção precisa estar no lugar certo, né, porque ela representa a água,
e você precisa ter a firmeza e a ação necessária para realizar no mundo material. Uhum. Então, se você conecta os 3 mundos, né? Aí você interprete como você quiser, né? O sangue, a gordura, o fígado, o fel e o cérebro. Se você acha que você tem que matar uma pomba e fazer alguma coisa com sangue de pomba, não sou culpado disso, não sou eu que estou falando que você tem que fazer isso. Se alguém acha que não é, também não é problema meu. Eu só estou dizendo que tipo, é interessante essa correlação, né, com os 3 mundos, esses 3 elementos, com a questão que a gente está conversando aqui do número 7, do fogo primordial, né, dessa questão da espada flamejante, da vontade guiada pela força divina. Uhum. E todo mundo é livre para pensar o que quiser. Uhum. Você pode fazer uma combinação, né? O que tipo de energia você quer em cada um desses planos, né? Se eu quero... com que tipo de energia eu estou trabalhando? Uhum. Lembrando sempre que esse tipo de energia, ele pode... Se ele tiver... Lembrando aquele exemplo que você deu do Marte, né? Uhum. Da entrevista. Se a pessoa vai para uma entrevista com a energia de Marte, de competição, ela pode acabar, entendeu? Sendo too much, entendeu? Uhum. Aí você tem que cuidar muito bem, equilibrar os elementos que você está usando. Então, sei lá. É só minha opinião, tá, gente? Eu só tô confabulando aqui para deixar vocês mais confusos e fazer vocês pensarem. Talvez seja isso, talvez não seja. Eu quero que vocês pensem fora da caixa. Aprendam a ir além da imagem e ver alguma coisa à frente ou atrás e brinca, porque eu acho que essa é a graça da magia. Uhum. Porque se você toma tudo como lei, como pedra, e você não consegue pensar dessa maleabilidade, né, pro teu pensamento, pra tua intuição, não sai fazendo merda, tá? Mas, tipo, se você não tiver essa liberdade, eu acho que você perde metade do caminho, né? Então, só para terminar de fundir a cabeça, quando eu falo que para fazer determinado ritual eu preciso fazer quando a lua estiver em touro, será que eu estou falando que você tem que esperar até o ano que vem para fazer determinada coisa? E o que é também, né, os metais? Porque ele comenta, né, os talismãs dos 7 espíritos se fazem, querem pedras preciosas, tais como o carbúnculos, o cristal, o diamante. Se você tiver uma pedra, né, com um talismã feito... Cara, olha só, pensa. E Elifa de Levi, gente, ele não viveu no mesmo tempo que a gente está vivendo. Imagina a merda que era para na época dele conseguir uma esmeralda. Não é conseguir. Gente, não tinha diamante, não tinha broca diamantada, não tinha laser. Como é que você vai me fazer um desenho em um diamante, que é a pedra mais dura que tem? Não tem. Então, assim, não estou dizendo que não é, tá? Eu posso estar errado, eu não sou mestre de ninguém, eu não sou o senhor da sabedoria, mas, cara, pensa um pouquinho. Tenta ir um pouquinho além da coisa. E ele fala da esmeralda, da ágata, da safira e o ônix. Ele fala dos metais, né, que é o ouro, a prata, o ferro, o cobre, o mercúrio fixo, o estanho e o chumbo. Não trabalhem com mercúrio, a menos que você saiba o que você está fazendo, senão você vai ganhar um câncer. Né? Não seja idiota. Por favor. E aí ele vai falar, né, os signos cabalísticos dos 7 espíritos são para o Sol uma serpente com cabeça de leão, a Lua um globo ocupado por 2 crescentes, para Marte um dragão mordendo o cabo de uma espada, para Vênus um lingam, para Mercúrio o caduceu, o hermético com um sinocéfalo. Sinocéfalo, para quem não sabe, é quando acho que é o Império Ptolomaico, quando Roma e Grécia se juntam, né, eles têm uma mistura de cultura. Então Hermes se mistura com Anubis e surge o Hermanubis, né?
E daí vem essa questão do sinocéfalo, que é o que tem a cabeça de cachorro. Sino é cão, né, canino, e céfalo é cabeça. E para Júpiter, o pentagrama flamejante nas garras ou no bico de uma águia. Para Saturno, um velho coxo. Olha aí, né, a questão do coxo, né, do Submundo. Édipo claudicante, do submundo, das forças quitônicas. Ou uma serpente enlaçada ao redor da pedra ilíaca. Todos esses signos se acham nas pedras gravadas dos antigos e particularmente no talismã das épocas gnósticas, conhecidos sob o nome de Abraxas. É uma pesquisa curiosa também, pesquisar sobre Abraxas, tá? Legal. Não vou entrar aqui não, porque senão vai ficar muito maior. Aí ele vai dar a questão do Paracelso, né? Ele vai fazer essa questão de comparar o Hierofante, né, com Júpiter, porque é representado como um padre com hábito eclesiástico, e no tarô é figurado por um grande hierofante vestido com a tiara de 3 diademas, tendo na mão a cruz de 3 braços, formando o triângulo mágico e representando ao mesmo tempo o cetro e a chave dos 3 mundos. Ar, água, terra, conduzido pelo fogo, que é a vontade divina. Resumindo tudo o que dissemos da união do ternário e do quaternário, teremos tudo o que nos restaria dizer do setenário. Esta grande e completa unidade mágica composta de 4 e 3. Então o vídeo fica por aqui. Eu acho que ficou muito mais longo do que eu imaginava. Gente, capítulos acho que são 2, 3 páginas, alguma coisa assim. Curtinho. Tipo, seria 1,5 páginas se a gente for contar uma folha só. Bom, mas então a gente fica por aqui, né? Eu espero que vocês tenham curtido. Deixem seu like, comente aí se você discorda ou concorda, se você tem outra opinião. Cara, sinta-se livre para compartilhar aí com a gente. E a gente se encontra no próximo capítulo, que é o capítulo 8. Isso aí. E então, até lá. Até lá. Tchau. Até a próxima.